Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo, eu sei que nesse momento da gravação, é um sábado de manhã, um belo café para você que reclama do café especial, o problema é teu e eu sempre vou dar esse recado para você, Lucas. Você vai toda vez que vem aqui tomar do meu café. Você quer tomar picho, vai na petrolífera e compra um picho lá, o problema é seu. Brincadeiras à parte, mais um episódio do podcast, onde nós vamos bater um papo legal, onde nós vamos trocar uma ideia sobre alguns projetos para a nossa cidade. Na hora que abrir a câmera, você vai ver que nós estamos com um dos nossos vereadores aqui da cidade de Londrina, mas também nós vamos falar sobre a vida, sobre aquilo que é o podcast, o que vem por trás daquilo que a pessoa faz. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu queria falar dos meus parceiros, aqueles que acreditam, sempre acreditaram e estão juntos comigo no podcast, que é a Nexseed e a Unil, que eu sou suspeito de falar, empresa de investimentos, onde você tem segurança, garantia, rentabilidade e o melhor de tudo, a forma que cada um dos assessores te atende. Eu não sei se você investe, mas lá na Unil e na Nexseed, o carinho que eles nos atendem é algo diferenciado e é algo que me fez querer estar lá e eu agradeço por eles estarem juntos, na pessoa do Dr. Wagner, que é um médico endocrinologista, é meu médico também, que fez com que a Unil viesse para dentro do podcast, porque eles também acreditam que histórias mudam vidas e investimento também muda a vida. Muito. Bastante, né? Ainda bem. E o outro parceiro nosso é a CETEM. E aí provavelmente você vai estar vendo esse episódio depois do episódio do vereador Sidney Matias, que tem um projeto, a PL 165, o projeto lá depois do 95, se eu não me engano, o projeto do TEA, e aqui é a CETEM, que é o Centro Especializado em Terapias Especiais e Multidisciplinares, que quem conhece a cor sabe que trabalha diretamente com o TEA. Eficiência, qualidade, carinho, que aconchego e acolhimento é onde você encontra com os melhores profissionais. Digo isso porque a minha sobrinha, que tem TEA e tem 16 anos, é atendida lá. Falamos dos parceiros, agora nós vamos para o nosso bate-papo. Antônio. Satisfação. Obrigado por ter vindo. E eu vou começar com a pergunta que, se você assistiu meus podcasts, você sabe. Quem é o Antônio Amaral? Vamos lá, começar, né? Primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui. A gente se conheceu há pouco tempo através do nosso amigo Eduardo Carrara. Sim. E estar aqui hoje, para mim, é um motivo de alegria. Obrigado. Né? E sim, assisti alguns episódios, nem tantos assim, mas entendi que estar aqui hoje seria algo especial para mim. Quem é o Antônio Amaral? Antes de tudo, alguém que o Papai do Céu colocou aqui, que eu entendi no meu tempo, que eu estou aqui para a construção do reino. Então, em absolutamente tudo o que eu faço, e nem sempre foi assim, a partir do momento que eu entendi meu propósito, eu entendi que eu estou aqui para construir o reino efetivamente. Enquanto pai, enquanto filho, enquanto esposo da Roberta, enquanto nesta atual função, ocupando um cargo de vereador, minha principal missão aqui é construir o reino. Então, eu poderia definir quem é o Antônio Amaral como um filho de Deus, amado por Deus, especial para Deus, que está aqui para a construção do reino. Pai, marido, filho, vereador, advogado, montanhista, amante de esporte, meu Deus, que gosta muito de cachorro e por aí vai. Ó, você começou, então nós vamos começar. Filho de Deus, construir o reino, falar sobre o reino, levar o reino. Como que um vereador leva o reino? Porque o vereador não é tudo tranqueira? Pois é, veja que coisa curiosa. Eu tenho que contar um pouquinho da história, né? Em 1986, eu estava com 5 anos, foi a primeira vez que eu vi uma criança na rua. E essa imagem está gravada até hoje na minha memória. O nome dessa criança é Manuel. Ali na Avenida Higienópolis, esquina com a Rua Humaitá. E isso me arrepia até hoje. Não é o frio, não. E ali eu conheci o Manuel junto com a minha mãe. E, mãe, vamos levar o Manuel para casa. Não, não dá para levar para casa. O Manuel tem família. Não é assim, né? Não, mas nós não podemos deixar ele aqui. Então, ali, fazendo um corte, mas
Ali eu entendi que as desigualdades existem, né? Uhum. Entendi que a gente tem um sistema social, político, econômico que ele, em partes, traz injustiças, não é? E, em partes, ele contempla aquele que luta, aquele que tem o mérito naquilo que faz, e é exatamente o que eu ensino hoje para os meus filhos, né? Lute pelo que você quer, mas não feche os olhos para aquele que não tem, né? Gostei da frase. E o porquê o vereador, né? 2000, olha lá, a gente vai ficando velho e esquece de Eu não tempo. gosto de lembrar disso, não. Em 98, eu com 16, 17 anos, eu tomei a decisão de disputar uma eleição e sabidamente aceitei um conselho do meu pai, advogado, Antônio Amaral, professor, de quem eu tenho muito orgulho de herdar o nome, e ele me disse: filho, vai formar a tua vida, cara. Depois você pensa na política. Pai, por que isso? Porque a política é um lugar difícil. É um caminho que pode te levar para muitos caminhos que talvez você ainda não esteja preparado. E eu aceitei, recebi e segui o conselho do meu pai e fui para a advocacia, né, que era um sonho também, me formar em direito. Meu pai é advogado, minha mãe também, e eu aprendi a beleza do direito e o poder que o conhecimento das leis traz para a justiça, inclusive a justiça social, para o ordenamento da justiça. E ali aprendi, me formei. Hoje não estou efetivamente na advocacia, mas ainda cercado por isso, né? Eu acabei protelando meu sonho. Em 2020 disputo a eleição, perdi a eleição para vereador, não pretendo perder outra eleição, não é legal, mas, enfim, em 24 disputamos, ganhamos a eleição, né? Um grupo muito grande, e eu entendi que a vereança, ou a política, mas nesse atual momento a vereança, ela me permite sim, em larga escala, a construção do reino. Porque nós estamos tratando com a construção de leis que em algum momento vão se tornar políticas públicas. E aí eu entendo um braço do Estado muito importante, que é o braço de ajudar, de conduzir aquele que não tem mínimas condições de se gerir sozinho. E eu cito aqui alguns exemplos que, para mim, são extremamente importantes e marcantes. Em Londrina, é uma cidade com 565 mil habitantes, nós temos um número muito grande de famílias abaixo da linha da miséria. E quando a gente fala em números de 10 mil ou 50 mil pessoas, isso talvez seja impactante, talvez não, mas quando a gente fala na condição dessas pessoas, isso é o que é extremamente grave. Eu convivo e conheço pessoas na nossa cidade que têm uma refeição por dia. Eu conheço crianças que vão para a escola e lá se alimentam. Nós temos a realidade de crianças que trocam a fralda às 5:30 da tarde na creche e depois vão trocar novamente às 8 da manhã quando voltam para a creche. Nós temos filhos, a tua talvez esteja saindo das fraldas, né? Então isso é... E por que isso acontece? Porque é a maldade dos pais? Talvez, mas muitas vezes a carência extrema e a ausência de conhecimento. Você fala, pô, mas é óbvio, a criança tá lá com a fralda sujinha, você tem que trocar. Para nós para muitos, óbvio, a fralda está cumprindo o papel dela. Então isso é muito grave. Eu conheço pessoas em Londrina que, infelizmente, não sabem se higienizar. E eu digo uma higienização bucal, uma higienização íntima, e isso traz consequências de saúde que são severas. Severas. Essa é a realidade. Então, pessoas nestas condições, elas fatalmente precisam de algum braço estendido. O braço do Antônio Amaral, com o grupo de amigos, é um braço curto. O braço da igreja, um braço um pouco mais comprido,
não sou maçom, mas conheço o trabalho da maçonaria. O braço social da maçonaria é um braço importante. Agora, o braço da política pública Ele é muito grande. é um braço muito grande, é um guarda-chuva, que quando bem estruturada, quando bem executada, ela fatalmente vai alcançar essas pessoas que têm uma necessidade muito grande, até para conseguirem, depois, vamos lá, numa situação precária, depois de aprender a se higienizar, o básico do básico, depois de aprender uma ocupação, aprender a falar corretamente, a se expressar, a entender os próprios sentimentos, ela vai poder ocupar um posto de trabalho. Antes disso, fatalmente vai viver do assistencialismo, que é um caminho que eu quero passar longe dele, mas ele é necessário. Né? Então, costumo dizer, sem querer antecipar assunto, mas falando de política, enquanto a assistência social, a pasta da assistência social, ela for muito grande, isso significa que a pasta de emprego e renda não está funcionando, ou está funcionando aquém do que deveria. O fim da política pública é ter uma porta de saída, principalmente assistencial, é ter uma porta de saída. Significa que aquela pessoa passou pela linha da assistência, agora ela precisa sair, e deve sair com condições plenas de se gerir. O reino, a política pública, bem executada. Nossa, tudo que você falou me gerou uma cacetada de perguntas. Eu vou fazer uma, talvez Vamos ver se eu consigo responder. Eu vou fazer e você vai gerando, e se eu lembrar, eu volto para as outras, você não gerar outras. Mas vamos lá, isso que eu gosto de dinâmica. E me interrompa, porque eu falo bastante. Não tem problema, eu gosto de ouvir. Guarda-chuva, vamos lá, vou contextualizar para eu chegar na pergunta. Perfeito. Vamos pensar em prefeituras. Exato. Depois a gente pensa em Estado e União. Sim. Vamos pensar em prefeituras. A prefeitura é um grande guarda-chuva dentro da nossa cidade. Vamos pensar em Londrina, 556 mil. 565 mil. 565 mil pessoas, terceira maior cidade ainda do sul do Quarta. país. Quarta maior cidade do sul do país. Pronto, gigantesca. Você Sim. é vereador de uma cidade que dispensa comentários para quem conhece Londrina. Então, eu tenho um guarda-chuva, que é a política, a vereança, prefeitos e tudo que engloba ali. E aí eu vim aqui, comunidades. Perfeito. Construindo presente de comunidade, igrejas católicas, protestantes, entre outras instituições que fazem parte desse braço para eu vir ajudando. Vai chegar um ponto que talvez eu não atinja essa pessoa, por diversos motivos. E aí é onde a gente precisa de políticas públicas, que eu entendi um pouco do reino que você disse, de construir o reino através da política pública, que aí faz parte de uma outra pergunta. Aí você chegou no assistencialismo, que assim como você, eu quero passar longe do assistencialismo. Mas mesmo dizendo que você quer passar longe do assistencialismo, você diz que ele se faz necessário. Sim. Ponto, legal, entendi. Para mim, anteriormente, ele não se fazia necessário por N fatores. Você me mostrou uma realidade que eu já presenciei, mas não encarava com a visão de políticas públicas. Presencio pela minha outra profissão, que é ser bombeiro, por ser bombeiro, e eu entro nesses lugares. Sim. Eu atendo essas pessoas, entendo o que elas precisam. Só que eu tinha um fiozinho, talvez, de não entendimento do assistencialismo, como você falou, que assistencialismo eu só permaneço com essas pessoas naquele lugar e não melhoro ela. Para que eu melhore essa pessoa do assistencialismo, eu preciso dar educação. É outro ponto. Então, a minha pergunta é, o assistencialismo ele é importante? Perfeito. Muito assistencialismo é um erro? Sem dúvidas, né? Eu estou partindo aqui que o muito teu é o mesmo que o meu. Isso. É aquele assistencialismo exagerado. É o que tipo assim, dá e pronto. Que ingessa a pessoa numa condição mental e ela fica ali, tá bem, tô vivendo ali com aquilo que o governo me dá e isso é o suficiente para mim. Nós não vamos desenvolver uma sociedade assim. Exato. Não é? Então, o que tem que caminhar junto com o assistencialismo e no assistencialismo é a construção de oportunidade. E assim, eu vou ser muito franco e direto. Aquele que depende de algum governo para gerir minimamente a sua vida, se acostuma com isso e não abraça as oportunidades que a própria assistência você fornece, ou proporciona, eu vou ser muito franco, esse tá fora. Não, o Estado não pode dar a mão pro vagabundo. Perfeito. Desculpa usar essa expressão. E no sentido do preguiçoso, no sentido daquele que não quer se desenvolver, aquele que não quer ser exemplo pro filho.
Esse é o que eu chamo com esse nome feio de vagabundo. Eu vou me colocar na posição de leigo mesmo, que sou sobre o assunto, e para a gente tentar explicar isso, porque é um ponto que é interessante, porque, vamos olhar, as várias classes da sociedade. Hoje, graças a Deus, nós podemos presenciar alguns ambientes que talvez essas pessoas não vão presenciar. Exato. Se não se esforçarem, enfim, Sim. podem vir a presenciar. Mas nós presenciamos jantares, enfim, eu organizo um evento onde é maravilhoso, onde a gente reúne grandes empresários da cidade, inclusive autoridades da cidade. Eu sempre enxerguei o assistencialismo como algo que não dava oportunidade, como algo que só engessava. Eu tô vendo errado, ou as pessoas que fazem parte desse assistencialismo criam essa visão em mim, que faço parte da, vamos dizer assim, da meiuca da sociedade, que não tá nem lá nem cá, e acaba enxergando eles como apenas cara, não vou usar essa palavra, apenas como uma trava, talvez, não eles, o assistencialismo como uma trava. Só que eu não, por não ler, por não buscar, eu não vejo o que o assistencialismo oferece. Por exemplo, eu tenho projetos assistenciais, como você falou, crio projetos assistenciais, e desse projeto onde eu vou lá no Manuel, com 5 anos, que não tem condição, ofereço para a família dele uma verba mês, para que ele possa, lógico, pelo menos se higienizar, escovar seus dentes, comer uma bolachinha, comer um arroz e feijão, comer o básico, e ao mesmo tempo eu dou educação para essa mãe, para que essa mãe indique o Manuel para outro canto e o Manuel comece a trabalhar. Essa seria a forma correta? Existe ou eu não vejo? Não, esse seria o mundo ideal. Existe. Em larga escala, não posso afirmar. O que eu conheço, o que eu tenho de parâmetros, são números. Nós temos uma pasta da assistência social hoje em Londrina com um orçamento até o ano passado de 135 milhões de reais. E vejam, não sou um assistente social, entendo o pouco que entendo da assistência por uma história de vida, sem nunca ter mergulhado profundamente nos programas. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade em dizer, mas um conceito básico da assistência social, é o que eu disse há pouco, é a porta de saída. E eu não posso afirmar se aqui no nosso município todos ou a maioria dos nossos programas assistenciais, eles têm porta de saída. O que significa porta de saída? É literalmente, entrei no programa de assistência porque estou numa condição de vulnerabilidade, não posso me perpetuar ali. Em algum momento, eu tenho que sair tendo autossuficiência. Ainda mais sendo cíclico, né? Porque entram outras pessoas, né? É uma trilha. Você entra, você sai. Exato. E sair numa condição econômica ou de vulnerabilidade, por exemplo, mulheres que sofrem de violência, não é? Então nós não estamos falando apenas de grana, mas mulheres que sofrem de violência. A partir do momento que elas entram num programa assistencial, elas têm que sair com a segurança de que não sofrerão mais aquela violência. Legal que você falou, porque aí, vamos lá, vamos corrigir o assistencialismo que estava na minha cabeça. O assistencialismo não é só dar dinheiro para a pessoa que está querendo ficar encostada. Estava na sua cabeça porque foi nessa linha que a gente puxou, né? Não, mas sim, geralmente eu só pensava nisso. Entendi. Eu tô sendo sincero aqui. Porque quando a gente fala em assistencialismo, a infinita maioria vai pensar igual tá pensando. Em grana. Bolsa não sei o quê, bolsa vale não sei gás, o quê, vale isso que a gente vai passar pra nossa cabeça. Por isso que a gente fica, desculpa o palavrão também, muito puto com o assistencialismo. Claro. Porque a gente, eu vou me colocar no balaio, a gente é muito burro de não ir estudar, de não ir pesquisar. E aí a gente acaba ficando bravo porque a gente vê N coisas acontecendo. E quando você me falou, peraí, assistencialismo faz parte da violência. Mas eu super defendo não ter violência. Então quer dizer que eu sou um cara pró-assistencialismo. Tá aí. Isso ficou... muito legal. Muito legal. É bom conversar assim. E eu gosto porque, minha cabeça... Agora, peraí, quando for falar de assistencialismo, eu posso questionar os meus amigos. Você sabe o que é assistencialismo? Na real... colocar a criança que é vítima de abuso sexual. Quem cuida dela. Assistência social. Putz, claro, nossa. Passa pelos parâmetros da justiça, enfim, mas quem cuida dela é assistência social. Cara, o que eu gosto, Antônio, é muito disso. Eu venho desarmado pro podcast, por quê? Eu poderia construir um monte de roteiro. Já pesquisar, já falar, é legal, isso. Vou tomar um cafezinho fica à vontade, deixa eu vir aqui. Fica bonito, é legal ter roteiro, mas quando eu venho desarmado com a minha consciência sobre o assunto, eu sou quebrado assim. E isso faz sentido. E eu tô sendo quebrado por um cara que diz que não é, aspas, muitas aspas, pró-assistencialismo como a gente enxerga. É verdade. Mas você veio e você me ensina que o assistencialismo ele enxerga de outra forma.
engloba uma gama muito maior do que aquilo que eu, o Dario talvez, e a galera que tá assistindo a gente aqui, talvez enxergue. Isso é muito bom. São outras vertentes, né? Deixa eu só fazer uma interrupção aqui rapidinho, Lucas. Ó, eu não te conheço, mas já que você não gostou do café, eu vou tomar o teu Dario. e o meu, tá? Mais um corte, Dario. Que o café aqui é muito bom, viu, homem? Essa do café vai virar guerra. Só você, Lucas, não gosta. Pena que eu te amo, meu amigo. E você vai vir aqui de novo, vai tomar esse café, eu sei que se lasca. Agora, sim, uma questão, avançando um pouquino mais, e por favor, me interrompa a hora que for necessário. Como eu disse, eu falo bastante. Assim, a visão política de Londrina, né? Por que disputar a eleição, além do que já foi dito, mas extremamente conectado também com aquilo que me move, que é olhar para o próximo, né? E sem dúvida, falo isso com o meu coração muito aberto. Quando eu passei a compreender o processo econômico do município de Londrina e o empobrecimento das nossas famílias, e aqui eu deixo os meus agradecimentos ao meu professor Marcos Rambalducci e ao meu amigo Adolfo Saxida, que são dois economistas, fruto de Londrina, fruto da UEL, e cada um hoje brilhando no seu mundo da economia, eu entendi que a gente vive um movimento cíclico muito perverso no nosso município. A partir do momento que nós não temos grandes indústrias, nós não temos uma quantidade expressiva de grandes indústrias, e nós estamos hoje com o nosso PIB pautado na transferência de renda, que é a prestação de serviço. Vai no cabeleireiro, com a tua esposa. O dinheiro teu dela vai passar para outra mão. Nós não estamos produzindo dinheiro novo, não é? Só estou repassando. A transferência de dinheiro. O que a indústria, o turismo fazem? Eles criam dinheiro novo, como se estivesse imprimindo papel novo, não é? Veja, o turismo, a pessoa vem de fora, gasta em Londrina. Esse dinheiro foi produzido onde? Lá fora. A indústria agrega valor numa matéria-prima ou num conhecimento e produz dinheiro. Esse dinheiro fica aqui. Beleza. Quando nós não temos um PIB fortalecido na indústria, como é o caso de Londrina até hoje, nós temos 12%, 13% do PIB na indústria, a nossa capacidade de produção de dinheiro novo, ela fica lá embaixo. Hoje nós temos 80% do PIB na prestação de serviço. Nossa. O que isso significa? Em amplas vertentes. Significa que a nossa capacidade de pagamento de ticket médio ela é baixa, porque produzimos pouco dinheiro. Isso significa que a nossa capacidade de arrecadação de impostos ela também diminui, porque não estamos produzindo dinheiro novo. Pois bem, qual a consequência de uma capacidade de arrecadação baixa? A prestação do serviço público também fica aquém daquilo que a população espera, merece, ou que o poder público imagina que tem que ter. Então esse ciclo faz com que prejudique o trabalho de vocês lá dentro, vocês tenham menos condições de gerar retorno para nós aqui. Exato, exatamente. Mas essa é preciso, exatamente isso. Mas a outra consequência, ela volta no nosso primeiro assunto. O que nós precisamos? Qualificar pessoas para ocupar postos de trabalho, não é? Falando daqueles extremamente necessitados. Perfeito. Nós precisamos criar esses postos de trabalho para os que ocupam hoje os postos de trabalho, vamos falar de ticket médio, de menor salário, esses postos eles precisam ser criados e outros desocupados. Como desocupar? Dando condições para que os que hoje ocupam os postos de menor valor, eles tenham condições de ocupar uma renda melhor, um posto melhor. Liberamos, trazemos gente nova para cá. Colocar a pessoa para crescer. Empurrasse a pessoa. Perfeito, obrigado. Nós estamos empurrando a pessoa. Precisamos criar novos postos. Né? Londrina é um celeiro de conhecimento, né? As inúmeras universidades, já tivemos mais, faculdades, enfim. E nós estamos exportando o conhecimento. Hoje, nós temos aqui em torno de 700, 800 engenheiros sendo formados por ano que estão indo embora de Londrina ou estão vendendo cachorro-quente. E está tudo bem. Mas o cara não estudou 5 anos
ou mais. Se ele decidiu fazer aquela faculdade, porque ele quer viver aquilo. Então, nós precisamos realmente reindustrializar a nossa cidade. Indústria de tecnologia, indústria de ponta, indústria de autoconhecimento. Nós temos capacidade para isso? Horas. Por que não? Nós somos a 4ª cidade. Nós temos conhecimento, nós temos áreas. É uma questão de vontade política, que não é simplesmente estalar os dedos, né? É complexo. Podia ser, né? Podia ser, é altamente complexo. É como uma venda. Você precisa vender a cidade, você precisa criar um ambiente tributário interno favorável para a atração de grandes indústrias. Para que ele olhe e fale, Londrina compensa. Claro, o cara não quer doação de terreno muitas vezes, mas ele quer um ambiente tributário favorável. Às vezes uma isenção temporária de impostos, 2, 3, 5, 10 anos que seja. Não é um cara que vem para se... Não vou perpetuar, porque perpétuo é Deus, né? Mas para ficar em longo prazo, né? Um longo tempo aqui. Quando a gente cria um ambiente econômico favorável, nós estamos desobrigando a assistência social. Gostei, compreendi. Emprego, renda. Assistência social, ela vai se enfraquecendo, porque não precisa mais ser... Porque eu não preciso ficar tirando do governo, da prefeitura, colocando aqui, porque eu gerei emprego, esse cara só não vai trabalhar se ele não quiser, né? Sim, isso, se ele não quiser. Então eu começo a fazer a máquina realmente girar da maneira que ela deve girar. Lembrando que estamos no sistema capitalista. Exato. E aqui estamos, amém. É nele que... Amém, amém. E é nele que nós temos que trabalhar, não é? E pronto, acabou. E as ferramentas, os instrumentos são aí. Nós precisamos enriquecer a cidade. Não é necessariamente enriquecer pessoas. Não cabe no sistema capitalista todo mundo multirrico. Sim. Mas cabe no sistema capitalista uma cidade rica e pessoas que consigam se gerir com o mínimo de dignidade. Porque para mim, daí eu vou chegar na outra pergunta concluindo o que você falou. Para mim, eu sou de Londrina há 39 anos. É inadmissível uma cidade como a nossa, conhecida no Brasil inteiro, não ser rica. Ela é rica. Sim. Mas assim, não ser o que ela pode ser. E aí eu faço uma comparação básica. Eu vou comparar Mirassol com Londrina. Que eu trago pro futebol. Como Mirassol tem um time na primeira divisão e o Londrina não? É histórico, né? Não é hoje da gestão de agora. Não, é histórico. Isso é histórico. Isso é histórico. Londrina foi um baita time quando meu avô assistia futebol. Quando meu avô era aficionado. E eu cresci gostando do Londrina, por quê? Porque eu escutei o meu avô falando do Londrina. E eu joguei lá 2 anos na categoria de base. Eu realmente tenho um coração pelo Londrina. E amanhã tem que ganhar do Atlético. Vamos ganhar. Vai ter passado o episódio, mas no domingo, quem sabe a gente vai comemorar aí o Londrina sendo campeão paranaense futuramente esse ano. Mas eu achei legal isso e é o que eu acho inadmissível. Eu acho que não pode, a gente não tem condições, a gente não podia ter perdido o 3º lugar de maior cidade do Sul, mas envolve muita coisa. Eu acho que isso legal. E aí eu quero te fazer uma pergunta que eu anotei. Como viver a contrariedade do reino com a política? E aí entenda a contrariedade, tudo que a política te oferece de escuso. E muitas vezes um voto em algo que não é ilegal parece ser imoral para mim, população. Quando eu trago para mim, eu trago população, coloco você enquanto vereador. Mas aí, como o Antônio Amaral vive aquilo que é o propósito dele, do reino, muitas vezes votando em algo que é imoral para mim. Esses são os grandes desafios da política, né? Eu, graças a Deus, nos meus... e digo graças a Deus porque é ele quem propicia que muitas coisas não cheguem em mim, e eu já vou entrar na tua pergunta especificamente, mas eu vou trazer um contexto um pouco mais amplo. Eu estou na política efetivamente desde 2018, quando fui assessor do hoje prefeito Thiago Amaral, enquanto ele era deputado, meu primo, com quem a gente compartilha... Não, obrigado, já chego. Com quem a gente compartilha muito mais que a política, compartilha a vida, né? Eu, em nenhum momento, jamais... eu recebi ou fui abordado com uma proposta indecente. Jamais isso aconteceu. E eu atribuo, sim, isso ao nosso Deus e Pai, que não permite que isso chegue até mim, assim, como se eu fosse blindado para esse trem. E agora, estando há 1 ano e 2 meses enquanto vereador, também nunca chegou nada para mim assim que
que fosse algo ilícito, vamos dizer assim, e a tua pergunta não é essa. A tua pergunta é sobre moralidade ou imoralidade. Mas também você respondeu algo que eu perguntaria depois, talvez. Assim, na vida pública, algumas decisões, elas realmente precisam ser tomadas. E isso precisa ser decidido conforme a consciência daquele que vota. Né? E votar projetos polêmicos, principalmente que envolvem questões financeiras, seja para o orçamento público ou para outras questões, isso normalmente traz uma justa comoção social. Eu entendo perfeitamente a comoção que acontece e isso é natural. O político no Brasil, infelizmente, é uma classe que já entra com um predicado muito ruim, né? Então, muitas vezes nós mesmos, políticos, obrigado, às vezes usamos o termo fazer política, e eu vejo isso no meu dia a dia, num tom negativo. Exato. Puta, cara, tive que fazer uma politicagem ali, tive que dar uma rebolada. E isso é muito ruim. Pejorativo. É pejorativo. Né? Por trás do político existe, ou por trás não, antes do político, existe o ser humano. Mas, infelizmente, o que a gente vê nos grandes noticiários, nível de Brasil, historicamente, desde que nascemos, desde sempre. é que o político não vale nada. Não vale nada. É vagabundo. É duro, mas é isso que a gente escuta. E quando a gente tem gente de bem ali dentro... E que o rico roubava. E que o rico roubava. Não é verdade? É isso. É isso. Quando a gente tem gente de bem, e falo hoje pela Câmara de Vereadores de Londrina, ali eu vejo e tenho a percepção de bons corações, pessoas com boas intenções, mas que tem que tomar decisões difíceis. Como, por exemplo, a votação ano passado do corte de 17 milhões na assistência social. Nossa. De 137, um corte de 17 milhões. Difícil, foi um rebuliço, justo ou injusto, pessoas se manifestaram contrário, parte da imprensa se manifestou contrário, mas decisões que têm que ser tomadas, e que só quem está ali tem que votar, não tem o que fazer. E muitos vão votar pela pressão popular, às vezes até abdicando da própria consciência. E não estou falando de Londrina, nada disso, estou falando da política em si. Nível nacional, né? Nível mundo. Nível mundo, E outros vão votar conforme a técnica, conforme o direito e a justiça, como eu balizo os meus votos. E aí eu ia te fazer essa pergunta. Eu realmente balizo os meus votos. Porque você é advogado também. Sim. Muita coisa que é legal não é moral, ao meu ponto de vista. Sim, sim. Como balizar isso? Porque, vamos lá. Pô, o Antônio Amaral se diz cristão, pai, amante das pessoas, lá com 5 anos, conheceu um menino lá de 6, Manuel, e meu coração arrepiou e tal. Só que aí eu me tornei advogado e nós sabemos que, até quero mandar um abraço pro Vitor Rocha, da Rocha e Rocha, que ele falou que a advocacia é um ato de confiança. E a gente sempre enxerga advogado como igual político. Igual político. Rapaz, vamos falar de montanhismo. Isso aí eu falo bem. Vamos falar de montanhismo. Desses eu gosto. E aí foi legal porque o Vitor falou, não, cara, para pensar, o advogado é um cara que resolve o problema que você causou e você não consegue resolver. Então, nosso trabalho é um ato de confiança. É um ato, muitas vezes, quase de caridade. Não é caridade porque nós recebemos. Porque você causou o problema. Por que você não vai resolver? Você tem que trazer para mim? Então, é um ato de confiança onde você conta a tua vida. Nós somos quase que um psicólogo para entender tudo que aconteceu, para entender o seu problema e resolver. Mas aí eu trago. Muita coisa é legal mesmo. É legal. Sim. Mas foge a moralidade. Ou a moralidade é conforme eu enxergo o que é moral e o que você enxerga o que é moral. Aí nós temos que invocar os filósofos e sociólogos, né? Que não é o meu caso. Nem o meu. Mas acho que o conceito de moral. O conceito de moral, eu arriscaria aqui dizer, né? Arriscaria dizer, ele está balizado nas próprias crenças, né? Na própria régua. Dario, pesquisa aí para nós conceito de moral. Pronto. Aí, eu acho que é mais fácil. Eu entendo por aí, né? Que isso está balizado naquilo que foi construído por si próprio. Mas sociedades também têm conceito de moral. Veja, um assunto extremamente delicado. Achou? Achou conceito.
humano dentro de um grupo social, determinando o que é considerado certo ou errado, bom ou mal, justo ou injusto. Se a gente pegar de costume, é cultura, né? Normas legais, Aham. princípios constitucionais e costumes, e tem o quarto, princípios. Ou seja, será que o conceito moral ele está ligado, inclusive, à nossa construção de leis? Exato. Aí complicou tudo. Aí complicou Aí é o tudo, porque Cortella, é a o gente sai Pondé. do conceito próprio de moral para Aham. aquilo que a Constituição e outras leis trazem, né? Segundo uma pesquisa rápida que a gente fez. Isso, é porque aí às vezes. Eu acho que daí cai na pergunta que eu fiz. Cai muito naquilo que eu entendo como moral. Claro, a construção individual de cada um Porque é dentro minha do contexto cultura, na social. minha casa, no meu contexto social, de onde eu vivi, de onde eu vim criado. É. Porque se a gente separar aqui, vamos pensar hoje na polarização que está o Brasil. O que é moral para esse lado não é moral para esse lado. Não, de forma alguma. E talvez isso aqui seja moral mesmo, e isso aqui também, mas enfim. Podemos voltar na assistência social. A gente volta na assistência social, aí vira um balaio. A gente entra numa discussão, como está acontecendo, sem fim. Mas que minha cabeça ela fica muito louca. Eu acredito que você respondeu. Não, se eu não respondi, vamos perguntar de novo. Não, eu acredito que você respondeu porque é muito isso. O que eu queria entender, falando um pouco de política, e às vezes parece até que eu fugi daquilo que eu acredito do podcast, de contar histórias, e às vezes eu falo não fugir, porque você traz para minha ótica e para a ótica de algumas pessoas aquilo que nós não entendemos, da complexidade que é algo interno, que é o que acontece dentro de toda a burocracia que acontece. Nós costumamos ver o que a notícia nos manda. E nós temos o direito de concordar ou não com o que está acontecendo. Perfeito. Isso é direito constitucional ainda de concordar ou não. Mas, quando eu estou dentro, não me vendendo a um sistema sujo, eu consigo entender a complexidade e a dificuldade que se é votar algo ou não votar algo. Para não ir contra aquilo que você acredita. Sim. E aí, trazendo o que você acredita. Aonde Deus entrou mais profundamente na vida do Antônio? Olha, te falar, acho que Deus sempre... Eu venho de uma família cristã, do lado paterno e materno, profundamente cristãos. Né? Os meus avós, alguém de quem eu não herdei o sobrenome, é o Garibe, meu avô Majid Garibe, um homem extremamente importante na minha vida, tão importante que eu disse, não herdei o sobrenome, mas os meus filhos, eles herdaram o sobrenome do meu avô. Eu ressuscitei o sobrenome Garibe nos meus filhos. Caramba. Porque e pode? Pode, porque a minha mãe, né, é Garibe, enfim, Maria Luísa Garibe, isso legalmente é tranquilo, né, pode. Mas, enfim, os meus avós, pessoas de uma fé tremenda, passaram o que passaram na vida deles, os meus pais herdaram, e eu sou daqueles que aprendi a rezar o terço antes de aprender a falar, né, o terço mariano, né, e hoje passo isso para os meus filhos. Então eu posso dizer que sempre tive uma presença muito constante com Deus. Agora, entender o que foi abrir a porta do meu coração e receber Deus com plenitude na minha vida, eu não te diria que eu tenho um marco histórico para isso, nem foi essa a tua pergunta. Mas eu acho que isso veio acontecer depois de uma certa idade, que eu comecei a entender exatamente o que significa estar na presença de Deus 24 horas. A maturidade sua, hoje está quantos anos? Desculpa. Eu estou com 44. 44. Você 44. Acredita que a sua maturidade veio te mostrando o tamanho da importância de estar com Deus e ter Deus o tempo todo na tua vida? Eu, mesmo aprendendo a rezar o terço antes de falar? Eu busquei Deus de várias formas. Eu busquei Deus no meu quarto, nos meus dramas, na minha infância, nos perrengues que eu passei, que não convém a gente trazer, não é o caso. Eu busquei Deus na igreja, eu busquei Deus, e aí a gente, olha como é bom, né? Busquei Deus na montanha, fui fazer como Moisés, não à toa, meu filho se chama Moisés. Caramba, que legal. Busquei Deus na montanha e talvez, rapaz, olha que coisa, então aí, de novo,
Talvez na montanha ele tenha falado, ó, realmente, você achou aqui um pedacinho a mais de mim. É curioso isso. Putz, Curioso vou isso. entrar nesse assunto da montanha, porque eu me tornei ultramaratonista para viver para ter um contato maior com Deus. Olha que loucura, eu odeio correr, mas amo correr. Né? Eu entendo, eu te entendo. É muito contraditório. Eu também de família cristã, criado na igreja, só não fui coroinha, o resto eu fiz praticamente tudo. Preguei na igreja com 17 anos, quando conheci minha esposa diante do Santíssimo Sacramento, eu ajoelhado numa ponta, ela ajoelhada na outra, eu olhei e falei, eu vou pegar essa menina, peguei. tô pra sempre, Vou casar com essa menina. Não falei isso, eu falei que ia pegar, né? Depois. Depois eu falei, acho que eu vou casar, acho que eu peguei de verdade mesmo, acho que agora acho que eu não escapo mais desse amor. Graças a Deus é uma mulher maravilhosa, Ingrid, eu te amo a nossa filha, eu amo que nós estamos construindo junto. E aí, nessa jornada, eu passei por vários perrengues, depressão, tal, não sei o que, Falei, putz, cara, eu não consigo sentir em mim o que a vida me proporciona. As dores, é tudo muito subjetivo, onde dói, por que dói, o que eu sinto. E num lapso, quando eu falei, Deus, eu sempre vivi você, mas vivi sempre numa conveniência. Eu sempre fiz politicagem com Deus, vamos usar o termo, né? Eu ia ali, tava ok, tá, saí um pouquinho, na missa quando dava, falei, tô cansado, hoje não vou, aí fugi do primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e aí quando eu quis viver essa experiência, eu falei, Deus, vou fazer uma outra maratona, e tinha colocado na minha cabeça, e aí um amigo meu me chamou pra São Miguel Arcanjo correndo, Naldo, Naldão. conhece? Aí, Naldo, pelo amor de Deus. Amor de pessoa, um beijo. Não, é um retardado. Né? Vou até tomar um cafezinho. Ele que me colocou nessa loucura de correr. E hoje o Naldo é que me treina. Hoje ele tá fazendo minha planilha. E aí ele falou, vamos pra São Miguel Arcanjo? Falei, Naldo, velho, eu comecei correndo tem 2 semanas. Não aceito não, como o quê? Foi dia 22 de dezembro de 2020, eu tenho a tatuagem na perna ainda. Foi eu, ele, mais 2 bombeiros, o Aristeu e o Diogo. E fomos pra São Miguel Arcanjo. De corrida deu uns 60K e de pedal uns 40. E lá eu já senti todo tipo de dor que tem. Eu pesava 97 quilos, forte, pelo menos eu me achava, forte. Cheguei com cãibra, com dor, tudo. Saímos daqui 3 horas da manhã para chegar às 3 horas da manhã e às 3 horas da tarde e assistir a missa no santuário. No santuário. Assistimos a missa, tal, muito lindo, legal. Eu falei, putz, eu quero mais. Não tem jeito. Eu não tive a experiência que eu quero, senti todas as dores, eu quero uma experiência minha. E aí fui pra uma parte do Caminhos da Fé. Fiz 70 quilômetros. Quem me convidou? Naldo de novo. E aí fiz 70 quilômetros. Aí foi onde eu entendi e é onde Deus falou muito comigo no sentido de que, tá vendo essas dores? Não é nada perto do que eu passei. É o corpo místico de Cristo. Isso. Tudo que eu passei foi para que você um dia estivesse aqui. Sabe quando você está lá na missa me olhando vivo? Foi por você. E aí eu comecei, caramba, o que está acontecendo? E ali eu tive um encontro que eu sempre busquei. E que estava ao meu lado todos os dias. Era só eu ir na missa e me abrir. Só que eu precisei mortificar o meu corpo, a minha carne, para entender. E aí quando eu entendi, mesmo sendo um cara que já pregava na igreja, vivia na igreja, não sei o quê, quando eu entendi isso, eu falei, caramba, é isso que eu quero. E desde então eu decidi me entregar mais verdadeiramente e viver uma radicalidade. Com todas as minhas contradições. Por isso eu te fiz a pergunta da contradição. Porque pra mim me incomoda o cara perfeito. Cara, eu tô te ouvindo aqui e tá vindo assim de forma muito clara, né? Eu nem sei se eu vou fugir um pouco, mas eu vou tentar estabelecer uma conexão. Eu tô te ouvindo com muita atenção quando você fala da dor, do sofrimento, da corrida. Já passei por tudo isso. O Thiago, meu primo, me levou pra corrida. E eu levei ele pra montanha. E na corrida nós passamos 50, 60, 70 quilômetros correndo e a vida foi muito incrível nesse tempo porque nós experimentamos muito disso. Mas enquanto eu te ouvia, eu estava aqui pensando, cara, o evangelho, não é? Para quem a política?
para a viúva, para o pobre, para o preso. Não é isso que nosso irmão Jesus Cristo deixou para nós? De outro lado, o pão, primeiro é quem trabalha. Uhum. E eu não sei como que eu conectei isso na tua fala, mas foi o que me surgiu aqui. Nós voltamos em todo aquele começo que eu não queria voltar. Uhum. A política, necessária ou não, para quem está lá, ó, esmagado, morador de rua, não é? Que a gente fala, precisamos limpar a cidade. Uhum. Limpar como? Limpar o próprio Cristo. Olha que coisa complexa que a gente vive. E eu entendi porque eu voltei nisso. Quando eu estava te escutando, eu me lembrei e por isso eu fiz a conexão com o Thiago, inclusive, de uma das nossas muitas corridas. Nós fomos para São Luís, fizemos um bate e volta de 60 e poucos quilômetros, e no meio do caminho nós paramos para filosofar sobre o evangelho e sobre a política. E foi esse contexto que surgiu. Então, nós buscamos, de alguma forma, no esporte, e talvez de forma não intencional, nós buscamos o Cristo. Com certeza. Não é? E ele deixou ser encontrado. Como nas minhas longas expedições de montanha, 7, 10, 15 dias na montanha, às vezes sozinho, às vezes com Deus, às vezes longe dele, Uhum. não é? Porque ele se... De novo. Eu acho, foda, viu? eu acho isso maravilhoso, porque a gente para perceber que nada se separa. A política, o empresariado, Não. o cara lá, o mendigo sujo, O pobre, o o miserável. pobre. E aí você citou que você conhece, aí eu vou trazer um pouquinho, contextualizar um pouquinho do que é viver enquanto bombeiro. Quantos eu fui atender com esfíncter liberado? E ele não tá lá porque ele é um vagabundo. Ele tá lá porque em algum momento algo aconteceu e ele se tornou aquilo que ele Sim. não quis se tornar. Quantos desses que encontramos na rua são pós-doc? Com vidas que tinham vidas maravilhosas e por um erro de caminhada na trajetória. Ou não por um erro, ou por uma perda. E aí vem eu, todo inteligentão, de camisa bonita, e falar que esse cara é escória. É difícil. Que o assistencialismo banca esse cara. Putz, é contraditório demais. É difícil. Mas ao mesmo tempo, quando você fala, quando eu excluo essa pessoa, eu excluo o Cristo. Exatamente. O próprio. Porque o Cristo ele se fez pobre, se fez miserável, para a gente entender as nossas misérias. Não nos proibiu de galgar e ganhar e se tornar financeiramente, como muitos de nós buscamos, ser bem-sucedidos. Mas ele quer que a gente entenda que a nossa miséria é aquilo. Quando nós, de camisa bonita, vereador, advogado, com carreira, estamos lá, podres, se a gente faz a referência ao mendigo, é aquilo. Ele traz o físico e nos mostra, tá vendo isso aqui? Vocês não passam disso. É isso mesmo. E a gente quer se achar melhor. E às vezes não, com toda certeza, aquele mendigo que tá lá na frente é muito melhor que a gente. E a gente sem dúvida, se baseia no que a gente veste, no que a gente anda, no que a gente vive. E aí, putz, eu nunca imaginei que ia falar isso. Eu vou contra tudo que eu falei na minha vida. Estamos vivendo, né? Eu sempre fui contra a política, não contra os políticos. Sim. Porque pra mim nunca fez sentido. Mas quando a gente conversa, começa a ter essa troca, eu falo, cara, será que não faz sentido? Não eu estar lá dentro, mas eu não chegar perto de você, não chegar perto de um Sidney. Cara, deixa eu entregar aquilo que eu tenho. Claro. Aquilo que eu tenho, eu convivo, eu também conheço da parte mais pobre. Porque eu entro lá, muitas vezes com a viatura. Eu sei o que uma pessoa passa, porque muitas vezes eu atendo. Eu sei o que é ver uma criança de 8 meses morrer na minha mão. Pesadíssimo. Eu sei o que é ver um pai de família morrer com a criança de 5 anos vendo. Nossa Senhora, parecida. Então, qual é o meu poder de julgar aquele cara? Então,
É tudo muito bagunçado, parece, a princípio, mas tudo isso que nós estamos falando é para entender. Cara, nós precisamos ser mais Deus. Não vamos ser Deus, mas precisamos ser mais... Identificar. Isso. Ter mais de Deus. Ter mais de Deus. Como? Renunciando a mim. É isso que ele fez por nós. Não é? Muito louco. Eu acho que a gente está entrando aqui num assunto que eu dei uma letra aqui, no meu jeito de ver, tá? Que na minha vida de igreja, eu não aprendi na igreja. E não aprendi não pela igreja, não aprendi por mim. Eu também, só não aprendi porque eu era terrível. Pronto, o corpo místico de Cristo, não é? E lá na corrida, na miséria, na pobreza, na montanha, na dor de uma depressão, às vezes se encontra o corpo místico de Cristo. E por que o corpo místico de Cristo se encontra na dor? Porque foi na extrema dor da morte e ressurreição que o corpo místico se fez. Não é? Olha... Continua, então, minha cabeça é muito louca também. Alguns, vamos dizer, os extremamente pobres, os miseráveis, os que não têm o que comer, talvez encontrem com esse corpo místico de Cristo numa adversidade como essa. Nós encontramos de outra forma. Isso é um privilégio, não é? Simplesmente outra forma. No extremo de uma corrida que para muitos vai falar, pô, que luxo, que legal. Mas para Deus não importa. O encontro aconteceu, não importa de que forma, não é? E aí quando você traz assim, pô, talvez aquele cara, eu não lembro exatamente a expressão que você usou, o termo que você usou, mas talvez aquele cara, aquele pobre, aquele miserável, acho que você disse que tenha muito mais de Deus do que nós, o corpo místico de Cristo, não é? E tá lá na Igreja Ortodoxa Russa, né, que se trabalha muito com o corpo místico, quando... traz, e deixo aqui, vou te presentear inclusive, o Peregrino Russo e a Pequena Filocalia. A Filocalia significa beleza de Deus. São livros fantásticos que a Pequena Filocalia é um compilado de livros dos padres do deserto, de Santo Antão, enfim, por aí vai. Os primeiros padres, séculos atrás. E o Peregrino Russo é a história de um cara que conheceu o corpo místico de Cristo na dor. Não como nós, mas de outra forma. Olha, você vem falando, e nós estamos no tempo quaresmal, e aí eu lembro dos mistérios dolorosos. Primeiro, quando Cristo estava no Monte Tabor. Perfeito. Chorou sangue, suou sangue. Na dor, não, fica à vontade, bebe aí. Esse aí que é pro convidado. Na dor. Dario, vou ter um favor pra mim? Pega só minha bolsa aqui, porque daí eu quero pegar ali pra deixar mais contextualizado, que às vezes eu explico errado. E quem não é católico talvez não entenda. Mas eu quero só pegar aqui, só pra eu contextualizar o que eu vou falar. Mas pensando nisso que a gente falou sobre a dor. Sobre a dor. Pega a referência aí, que a referência é importante. Olha ali. Aqui, vamos lá. Os mistérios dolorosos. Mistérios do terço. São 4 mistérios. Nós temos o gozoso, luminoso, o doloroso, glorioso e o glorioso. Mas como a gente está falando sobre a dor, sobre o corpo místico, primeiro mistério doloroso, a flagelação. Opa, errei. Primeiro mistério, a agonia de Jesus no horto. Perfeito. Ele chorou sangue. Ele estava sozinho, sabendo que seria traído. Ele sentiu aquela dor. Que ninguém, você imagina, chorar sangue. Qual dor você sente para que isso escorra? Vamos para o segundo mistério, a flagelação. Foram milhares e milhares de chicotadas. Os açoites, né? Os açoites. Aonde há relatos que aparecia parte da costela, dos ossos. Há outro relatos que dizem que ele parecia um verme.
O filme que mais se aproximou foi A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, que até o Jim Caviezel teve lesão no ombro, enfim, Sim. caiu raio, o Jim Caviezel passou um bom perrengue lá. Então, olha a flagelação de Jesus. E por que eu falo isso? Quando a gente reza o terço, a gente contempla essas partes de Cristo, a gente contempla a agonia, contempla a flagelação, trazendo para hoje o que ele sentiu. Nós vamos ali para o terceiro mistério, coração de espinhos. Os espinhos eram grandes, perfuraram o crânio, chegaram a encostar no cérebro. Olha a dor. E ele suportando por mim, por você e a gente desprezando aquele cara que está lá. Nós vamos para o quarto mistério, que é Jesus carregando a cruz. Tem uma chaga que poucos falam de Cristo, que é a chaga dos ombros de Cristo. Você imagina ele carregando uma cruz mais pesada que ele, sem que ninguém pudesse ajudar. E sem rodinha. E sem rodinha. Arrastando. É que o povo usa rodinha hoje. Usa Não, rodinha. tudo bem, né? É porque nós não somos Cristo, então tá tudo bem usar Tá tudo rodinha. bem. Né? E sem rodinha. Pesado. E depois a crucificação. Que aquela cruz não foi feita para ele. Ela foi feita para Barrabás, não tinha o tamanho dele. Exatamente. Todos eram amarrados. Ele foi pregado. Quando Cristo estava vendo um relato falando de dor, quando Cristo foi perfurado na sua lateral, ele já estava morto. E o coração perfurado naquele momento foi o de Maria. Olha só. Viu o padre, acho que o padre José Eduardo falando. Olha isso. Porque você imagine uma mãe vendo o filho apanhando daquele jeito. Que mãe que não ia voar na goela dos caras? Então, quando você entende que a dor ela te conduz ao sagrado, ao divino, e não é pra você ficar se flagelando, se batendo, mas é pra você entender que esse momento de dor que você tá passando, e aí vamos levar ali pra dentro da Câmara dos Vereadores, talvez uma dor votar em algo, mas que aquele momento de dor pode ser um movimento para que aquele que nós falamos lá no começo da nossa conversa, que sofre a dor que você não sente, que você nunca sentiu e talvez nunca sentirá, seja beneficiado. Então, queira ou não queira, é na dor que a gente encontra a mística o corpo místico de Cristo. É isso mesmo. É isso mesmo. É na dor. Às vezes, não, fantástico a reflexão que você trouxe, né? Não, vamos lá. Vem o nascimento de Cristo, a morte de Cristo. Ele já morreu por nós. Ele já sofreu por nós. Mas existe em nós, no ser humano, aquele que quer buscar a Cristo, existe o pecado, existe a consequência do pecado e existe também, para os que querem, a busca pelo sagrado e pelo divino. Exato. E para chegar no sagrado divino, num corpo, numa mente carregada de pecado, você tem que passar por um processo de purificação. O velho homem tem que morrer. Tem que morrer. Não tem outro caminho. Para nascer no corpo crístico. Caramba. É fantástico. É assim que eu vejo a vida. Você imaginou agora, que a gente ia chegar nesse assunto? Agora, acho que talvez esteja respondendo um pouco mais de quem é o Antônio, né? É assim que eu vejo a vida. É isso. Assim, porque o que eu gosto? O Antônio Amaral, vereador primo do prefeito. Não me entenda mal. Eu não tô nem aí pro vereador. Claro. Eu não tô nem aí. Lógico, né? Vamos, assim... É importante que suas decisões podem impactar diretamente em mim, né? Enquanto cidadão. Mas quando eu digo que não tô nem aí, é a mesma coisa que eu falo quando vem alguns empresários. Ou quando vem um baita atleta aqui. Nós tivemos aí o Viana, que teve aquela atitude na corrida. Cara, foi uma puta atitude. Foi até premiado agora na Câmara. Foi ontem ou antes de ontem, né? Foi na quinta-feira. Na quinta-feira. Enfim, que ele teve aquela atitude. Tá, eu não quero saber dos títulos que ele teve. Por que você teve essa atitude? A gente pega o Vanderlei Cordeiro de Lima, onde ele teria toda a justificativa do mundo para desistir. Alguém empurrou ele naquela Olimpíadas. É isso mesmo. E aí ele foi e ganhou a medalha Pierre de Coubertin. A medalha que poucos atletas ganham no mundo. Grandíssima honraria, né? Vou trocar de cenário, vou pro cinema. Você assistia filme do Jack Chan?
pouquíssimo. Eu não assisti sou, todos os filmes do não Jack sou Chan. muito de filmes. Eu assisti Eu todos os sou- filmes que meu pai gostava, da comédia com luta. Meu pai é faixa preta de karatê, né? Então, eu assisti todos os filmes. O Jack Chan nunca ganhou um Oscar. Ele ganhou um Oscar há um tempo atrás, agora não lembro a data, eu até escrevi sobre, eu tenho um texto escrito, mas não vou procurar porque eu não vou achar, que ele ganhou um Oscar como se fosse um Oscar emérito. Ele ganhou por tudo que ele já fez em reconhecimento à história. E aí tem a filha dele falando e ele chorando. Porque ele poderia ter abandonado tudo, porque ele foi durante um tempo um cara extremamente bem pago. Eu falo em Oscar, na sua cabeça tá aí uma estatueta. E aí ele tinha tudo para falar, cara, já ganhei dinheiro, vou abandonar essa vida do entretenimento, porque ninguém me reconhece, ninguém reconhece minha qualidade. E depois de um tempo ele ganhou um que poucos ganharam, que talvez, pode parecer esquisito, seja muito mais valioso que a própria estatueta de ter ganho como o melhor ator, porque ele ganhou conforme a construção, ele foi reconhecido por tudo, não por um papel. É verdade, cara. Então, às vezes a gente para pensar o quanto o nosso movimento gera transformação em mim e no outro. Eu acho que isso é muito interessante. O efeito borboleta. Exato. O efeito borboleta, que inclusive naquele jantar que você me convidou, alguém tratou desse assunto comigo. Eu não lembro exatamente o contexto, mas o nosso movimento reverbera, né? É inevitável. E o do outro também. Bater da asa na borboleta. Vai mudar o quê? Onde? Não sabemos. Caramba. Eu juro que, assim, eu gosto de conduzir para isso, mas você imaginava que seria isso? Não, de forma alguma. Eu vim assim, como você disse, né? Muito aberto e tranquilo, no sentido de deixar acontecer. Fizemos algo em comum aqui, antes de iniciar, que você me inspirou. Sim. O sinal da cruz no nome do Pai. E as coisas estão acontecendo, né? Como tem que ser. Tá, mas vamos falar. Deixar eu e a política tá no meio disso tudo pra mim. Porque é assim, cara. Legal, assim, porque eu juro que eu não encarava como você falou, e é legal entender a história do Antônio, porque quando você traz, os fariseus queriam um líder libertador, né, da política, ele não queria um líder como Cristo foi. Mas Cristo, querendo ou não, ele teve ali toda uma política, porque precisou, ele sabia disso muito mais que nós. Quem somos nós para falar que não teve? Mas ele usou da maneira perfeita, né? Que nós, infelizmente, não conseguimos. Mas quando você traz, na sua primeira fala lá, quando eu perguntei quem é o Antônio, que é um cara que quer levar o reino, mas como levar o reino num lugar onde eu, com meu preconceito, Dario e fulano e ciclano e beltrano, tenho esses preconceitos? Mas quando você mostra que não é fácil, e que você está indo para o segundo ano, que daqui para lá você vai ramar um monte ainda. Com certeza. E que vão tacar pedra em você. E às vezes você vai errar com convicção do erro, né? Sim. Achando que está certo. E às vezes você vai perceber, puta, verdade. E tem toda a abertura do meu podcast, dos canais de imprensa, falar, gente, eu errei. Sim. Porque eu acho que quando você traz o erro à tona, eu errei, você está levando o reino também. Sem dúvida nenhuma. E aí eu vou dizer o que eu falo para os meus filhos sobre o erro. Que eu realmente fui uma pessoa que muitas vezes deixei de fazer com medo do erro. E esse erro eu não pretendo que meus filhos cometam. Né? Mas se for o caminho deles, está tudo bem também. Mas vamos lá, cara. Primeira coisa que a gente aprende a fazer na vida é chorar para comer. Para comer. Não é? Exato. Talvez a segunda ou terceira é começar a andar. E quantas vezes a gente não cai nesse início de caminhada? Meu Deus do céu. Então, todo início de qualquer atividade que venha se fazer, digo por mim, os erros, eles são mais suscetíveis de acontecer. Todo início, seja no que for. Enfim, e na política não é diferente. Lembrar o início da vida. Aprendi a andar caindo. Agora eu caio menos. De vez em quando dá uma trupicadinha aqui e ali. E todo início ele é um pouco mais complexo, enfim. E na política não é diferente. Né? Como você tocou nesse assunto, eu vou entrar numa pergunta talvez um pouquinho mais complexa ou mais capciosa. Fique à vontade.
Você citou a criança. A primeira coisa que nós aprendemos é chorar para pedir comida. Até hoje eu choro para pedir comida, às vezes, tô com fome, né? Mas a primeira coisa que nós fazemos é eu choro, peço comida. Eu aprendo a andar. E eu não aprendo a andar a passos largos. Eu aprendo a andar passinho a passinho. Exato. Talvez seja por isso que hoje o Antônio Amaral seja o vereador que talvez tenha menos projeto-lei Sim. votado, aprovado, Uhum. porque nós entendemos enquanto leigo que a tua função lá é fazer projeto-lei para melhorar a gente. Exato. E aí a gente olha para o Antônio Amaral, que tem suas demandas, e aí eu vou falar como leigo. Tô nem aí para suas demandas Sim. lá, você escolheu o cargo, te colocou lá. Aí o problema é ter cada um que assuma o seu problema. Exatamente. Né? Arque com as consequências, as consequências da sua escolha. feita. Talvez seja por esse motivo que hoje você optou por ter menos projetos em votação, em pauta para que seja feito algo para nós, ou são outros motivos que a gente não sabe, não vê? Primeiro, obrigado pela pergunta. Né? Realmente é importante trazer isso. Isso tem a ver com alguns motivos. Uhum. Tá? Escolhas feitas e um estilo próprio de construir aquilo que eu acredito na política. Uhum. Bom, primeira coisa, quando disputei a eleição e saiu o resultado e vimos que havíamos ganho a eleição, eu comecei a estruturar um desejo que eu tinha, que era exatamente assumir a presidência de uma comissão muito importante na casa, que é a Comissão de Justiça. Uhum. E por que essa comissão é importante? Porque absolutamente todos os projetos que passam pelo Legislativo, vindo do Executivo ou da própria Casa, da Câmara de Vereadores, esses projetos precisam passar na Comissão de Justiça. E eu quis ser membro da comissão, mas também quis ser presidente dessa comissão. Uhum. Qual experiência? Experiência zero? Não, eu venho da advocacia, de uma estruturação de estudo constitucional de longa data, eu trabalhei na Assembleia Legislativa Uhum. com o Thiago e na Comissão de Constituição e Justiça, isso me deu alguma bagagem. É claro que estar ali na condição de votar, isso é diferente. Muda, né? Muda. Uma coisa é você tá fora da piscina falando pro cara, atravessa daqui, ó, melhora a remada aí que não tá legal. Outra coisa é você pular na piscina. A água é fria, a água é quente, a resistência da água, a marola do adversário, enfim. Pula aqui, tá bom. Uhum. Então, primeira coisa. E esta comissão é uma comissão que me demanda absurdamente muito. Né? Porque eu preciso estudar absolutamente todos os projetos que os meus colegas ou o executivo propõem. E eu tenho uma equipe fantástica para isso, para me auxiliar e muitas vezes conduzir esse processo. Lembrando, a pergunta, um projeto até este momento. Uhum. Não é? A pergunta é essa. Então, eu me debruço profundamente nos projetos. Muitas e muitas vezes os meus colegas vereadores, todos sabem disso, eu busco aos vereadores, quando eu entendo uma complexidade na aprovação do projeto dele, mas entendo que o projeto é importante, eu vou no vereador, eu chamo, cara, vamos estruturar por aqui, vamos mudar um pouquinho ali, antes de ir para a votação na Comissão de Justiça. Converso com os meus colegas da Comissão de Justiça, que são pessoas fantásticas. A minha vice-presidente, a vereadora professora Flávia Cabral, que é a líder do governo, uma pessoa que eu sou extremamente grato à existência, ao apoio que me dá, ela e a equipe dela. Enfim, existe um trabalho interno na Comissão de Justiça que exige muito deste vereador. Uhum. E veja, eu aceitei Foi uma escolha, né? uma escolha que eu não sabia exatamente de todas as consequências. Uhum. Só sabe quando vive. Mas, ainda assim, eu estou no segundo ano enquanto presidente. Então, eu quis e quis de novo. Muda todo ano, se quiser.
A comissão ela é bianual. Uhum. Assim como a presidência da casa é bianual, a comissão é bianual. Não era, houve uma mudança, então agora é bianual. Mas então, muito do meu tempo, enquanto presidente e vice-líder do governo, no segundo ponto, é fazer realmente a estruturação e a articulação dos projetos sob o comando da vereadora Flávia, que é a nossa líder, dos projetos do Executivo na Câmara e os projetos dos nossos colegas vereadores para que eles sejam aprovados. E vou citar aqui o exemplo do nosso amigo Sidney, que teve um projeto agora aprovado em primeira instância, na primeira votação, que trata dos caixas exclusivos em supermercados para as pessoas com transtorno do espectro autista. É um projeto que passou, mas com algumas considerações que nós vamos ter que estruturar ele agora para a segunda votação. E onde entra o Antônio? Poderia não fazer nada. Vereador, o projeto é teu, você que cuide dele. Mas entendendo a relevância do projeto, hoje a minha equipe está... Não hoje, né? Ontem. A minha equipe está debruçada no projeto do vereador Sidney para construir um caminho que o projeto seja aprovado. O projeto traz consequências diretas à rede supermercadista, que alguns me procuraram, o pessoal da APRAS, dizendo: Antônio, esse projeto é bom, mas não dá para passar. O meu supermercado tem 2.500 vagas abertas. O outro, o meu supermercado tem 160 vagas abertas. Eu não tenho gente para trabalhar, para ficar exclusivo ali. Então, veja... 2.500 vagas abertas? Sim. Uma grande rede. E não acha o povo para trabalhar? Não tem quem trabalhe. Vamos voltar no começo da conversa? Não, melhor entendeu? Não, porque aí eu vou ficar bravo. É duro, cara. É duro. Por isso que eu disse, usei aquele termo esdrúxulo ao vagabundo, ele que se vira. Sem assistência e sem nada. Exato. Enfim, então a complexidade de um projeto. O projeto, pô, você olha e fala, cara, isso é fantástico. A criança com TEA precisa desse caixa. Opa, mas o que tem do outro lado? Um cara que não consegue completar a vaga. Aí vem o vereador. Pô, que solução nós podemos trazer? Um caixa automático, que já foi uma emenda ao projeto que ele próprio fez. Beleza, pode ser uma solução. Tem alguma outra complexidade nisso? Não sabemos. Então, a construção de um projeto de lei, e aí eu já estou rumando para o terceiro ponto. Primeiro, escolhas que fiz de ser presidente da Comissão de Justiça e o que isso me demanda, não só de mim, mas de toda a minha equipe, de funcionamento da casa no que se refere aos projetos dos meus colegas vereadores. Segundo, o convite para ser vice-líder e a articulação que isso me demanda de conversa, lembrando, sempre na batuta da minha líder, vereadora Flávia, que é a líder, mas eu estou sempre ali ao lado dela como um apoio, né? E terceiro ponto, e o fundamental. Eu acredito muito num conceito que eu até trouxe aqui para não ser leviano nas palavras, de fúria legislativa. Mas que raio é a fúria legislativa? Isso é um conceito até recente, que ele traz o seguinte, uma necessidade ampla e urgente dos legisladores em aprovar projetos para responder aos anseios dos seus eleitores. E eu não estou sendo amplo da população, dos seus eleitores. Existe em Londrina algo criado recentemente por uma página do Instagram, a qual eu respeito muito, porém divirjo em inúmeros aspectos, que é um ranking de vereadores. E esse ranking está pautado por alguns critérios. O primeiro deles é o número de projetos apresentados ou projetos aprovados. O segundo, o número de indicações feitas. O que são indicações? Buraco na rua. O vereador vai lá e indica a administração pública que tem um buraco na rua. E outras coisas, né? Pô, o mato alto, que é um tema aí que está na moda, lâmpada queimada, um número de indicações. Muitos vereadores escolhem esse caminho para trabalhar e tá tudo muito bem. Não é o caminho que eu escolhi. Né? Eu não sou um vereador com uma ânsia extrema de cumprir aquilo que determinado site trouxe como um critério totalmente criado por eles, e está tudo bem.
Eu não entendo que isso mede a qualidade minha ou dos meus colegas. Realmente não entendo. A minha escolha, talvez ela caminhe por Rui Barbosa, por Juscelino Kubitschek. Algumas das referências que eu tenho na minha construção política, ou até mesmo o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, que nos seus 28 anos de vida legislativa não apresentou tantos projetos assim, mas são políticos que vieram por um caminho de solução de problemas e de pautas e ideias ideológicas extremamente firmes para a condução de uma sociedade. Não é verdade? Então, veja, quando a gente fala da fúria legislativa, é realmente uma ansiedade para responder aquilo que A, ou B, ou C, ou D pessoas esperam dele. E eu realmente não estou na política para isso. Eu estou aqui para trabalhar conforme a minha consciência, que eu entendo no alto dos meus 44 anos, espero chegar nos 132, ou seja, por aí, né? Um bom tempo Subindo a mais, montanha. subindo montanha. Eu estou aqui para trabalhar conforme a minha consciência me rege. E neste momento construindo projetos extremamente impactantes e significativos para a sociedade londrina. E eu posso aqui citar alguns exemplos, com toda a cautela e calma necessária para que o projeto seja aprovado e tenha resultados de política pública extremamente eficientes. E eu cito aqui um projeto altamente complexo, que é o PL número 36, que está em tramitação na casa. Difícil de ser construído, que é o PL que trata da lista pública de abusadores sexuais. Existe uma lista? Legislação aprovada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, sancionada em 2020, cria o cadastro de condenados por crimes sexuais. Em 2025 é sancionada uma lei de autoria da senadora do Mato Grosso do Sul, Karina Busetti, Michele Busetti, lembro o sobrenome dela, Busetti, que determina que o cadastro existente deve se tornar público. Legislação federal. Público. O condenado por crime sexual, ele consta num cadastro público. Só o nome ou foto? Nome, foto, endereço residencial. Meu Deus! É amplo. É complexo. Altamente complexo. Aí eu vou jogar... Porque assim, vai ter uns doidos que vai lá no endereço. Vai. E aí a gente aumenta um outro ponto de criminalidade. Exatamente. Meu caneco. Quando eu começo a discutir esse projeto. Por quê? Veja o que aconteceu. Este projeto, esta lei, não mais projeto, esta lei sancionada em 2025, ela está devidamente engavetada pelo nosso digníssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Caramba. Guardou a lei. E veja, que antagonismo, que coisa absurda, no meu ponto de vista, nós vivemos. Sou devedor, não paguei o meu credor. Faça uma consulta pública e acha o meu nome. E acha o meu nome, o meu CPF, o meu endereço, a minha foto. Condenado por crime sexual, pedofilia, estupro de vulnerável, reincidente, sob a égide, sobre o argumento de proteger a vítima, não se expõe o nome do criminoso. Porque o processo judicial de crime sexual, ele corre em sigilo de justiça para proteção do nome da vítima. Eu dei uma bugada agora. Eu não sou do direito, não entendo. Me corrija, por favor, enquanto advogado Sim. e também enquanto vereador. Não conheço o projeto inteiro. Sim. Discordaria de um ponto. Do endereço. O endereço público. O endereço da... o endereço da pessoa.
eu concordo contigo, acho isso extremamente grave, mas a lei federal traz essa redação. Porque isso gera um perigo. Uhum. Porque Inclusive para a família do... você tem filha, né? Sim, sim. Coloque-se no lugar do pai. Veja, Conscientemente cristão, talvez você não iria, mas quantos pais não iriam lá fazer o que a gente sabe? Justiça né? com as próprias Justiça mãos. Com as próprias mãos. Nós aumentaríamos talvez uma criminalidade que é Sim. aquilo que a gente luta. sim. Bom, quando você me traz que o Serasa SPC me mostra para todo mundo e mostra fora todo mundo, e o que crime eu cometi, talvez em cometer um erro financeiro? Sim. Nenhum? Nenhum. Cometi Não existe crime. tipo assim, É. um erro de administração, Uhum. o problema é meu que me vira pra pagar. Sim. Mas tá lá mesmo meu rostinho, Uhum. bonitinho, meu olho azul, tá Exato. tudo lá, né? E aí o cara me dá uma novidade dessa. É. E eu não posso nem mostrar, porque quando você me traz a lei e que se torna público, e eu tenho o nome do cara aparece, eu vou consultar, por exemplo, Antônio, como que chama? Antônio José mesmo? Matos do Amaral Júnior. Antônio José Matos do Amaral Júnior. Conheci o Antônio José Matos do Amaral Júnior num dos encontros meus, indicado por um amigo. Eu chego pro outro amigo e falo, digita o nome desse cara. O crime sexual. Condenado por crime sexual. Eu nunca mais chego perto de você. Óbvio. Chego pro meu amigo, se ele não sabe, falo, cara, ó o cara que você me trouxe. Para contratar alguém para trabalhar em casa. Exato. Para ser o professor de tênis ou da aula de kickbox da sua filha. Aí, ponto. Aí nós vamos lá. Eu exponho esse cara, automaticamente eu exponho a vítima. Ou não, eu Não. consigo deixar em sigilo a vítima. O que não queremos é a publicização do processo. O que nós queremos... O processo deixa ele ainda em segredo. Sob sigilo. Aham. O que nós queremos é a publicização Do cara. do cara, Da mulher, enfim, Do de quem fez. do Abusador. agressor, do abusador. Exatamente isso. Veja, isso acontece, por exemplo, em alguns estados dos Estados Unidos. Isso existe. Isso existe. E isso existe no Brasil. A lei está aí. O problema é que ela não foi implementada. Precisa de uma caneta. Cabe ao Conselho Nacional de Justiça criar um link no sistema do Conselho Nacional de Justiça que será redistribuído aos tribunais de justiça dos estados da federação com a disponibilização dos nomes dos caras. É isso. Nossa, eu não sou tão inteligente não, mas só tiro o endereço. Tiro o endereço assim, né? Cara, tira o endereço, deixa o nome do cara. Se quiser lá, alguma outra referência. É. Entendeu? Então, assim, essa exposição da lei federal é realmente bastante ampla e também me preocupa. Também me preocupa. Agora, o que nós estamos fazendo aqui em Londrina? Nós estamos apresentando um projeto menos agressivo que o projeto federal, no sentido de exposição ou não, mas possibilitando que este cadastro ele esteja público no site da prefeitura. Eu entro lá, digita, e aí virão os meus colegas advogados, puta, esse projeto é inconstitucional, esse projeto nasceu morto, porque não é uma atribuição. Veja, à medida que nós temos um cadastro, à medida que nós temos uma lei federal obrigando a publicidade, a lei vigente, a lei não está pendente de nada. Teve tudo, assinatura, tudo. A lei foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como que eu engaveto uma lei que existe? Eu não tenho essa resposta, tenho que ser franco com você, não sei. Eu ainda não cheguei nesse ponto da política de aprender isso. Tô perdido. Então, assim, o que nós estamos trazendo é autorizando a Prefeitura Municipal de Londrina a publicizar o nome desses agressores, dos condenados por sentença transitada em julgado, aquele que não cabe mais recurso, está condenado. Mas o condenado não tinha que estar preso? O condenado, ele tinha que estar preso. O condenado muitas vezes demora, e aí as falhas de um projeto desse, 15, 20 anos para ser condenado, então existem as falhas do sistema. O condenado preso, vamos falar aí, 20 anos de cadeia, em determinado momento ele vai ter a progressão de regime e vai para o regime semiaberto, depois vai para o regime aberto, coisas que acontecem. Ele ainda no regime aberto, a sentença dele ainda está vigente. Ainda tem pena a ser cumprida. Caso a caso, né? Estamos sendo aqui generalista. Pena sendo cumprida, mas o nome dele está lá.
Uhum. A partir do momento que ele cumpriu a integralidade da pena, o nome dele some do sistema. Então eu digo assim, a minha cautela na execução de projetos e na construção de projetos, eu realmente primo por projetos que tenham um impacto social e uma política pública que seja executada. Uhum. Não quero projetos para responder a critérios eleitorais. Não estou eleito para isso. O meu eleitor me conhece profundamente no meu aspecto político. Não quero projeto engavetado. Porque aí, você me respondeu sobre ter apenas um projeto. Porque é um questionamento que não só eu fico, mas Sim. como todos os outros eleitores ficam, porque Claro. a nossa ideia é que vocês estejam lá para... Quer mais uma aguinha aí? Para desenvolver, Vamos tomar. desenvolver projeto para nós. Porque, assim, teoricamente, é isso. Só que quando você me traz que você faz parte da Comissão de Justiça e que todos os projetos dos colegas passam por você, vai, peraí, mas como que eu vou desenvolver um projeto? Lógico, vai acabar desenvolvendo, mas porque você passa pelo crivo, você senta, você lê, Sim. a equipe lê e tal. Poderia não fazê-lo. Poderia não fazê-lo. Poderia não fazê-lo. Mas aí eu vejo, em um ano, quanto eu conseguiria de projetos que realmente gerassem impacto social. Eu, Eduardo Granado Ferreira, estou sendo eleito em 2028, né? 28... 26. 24, 28. 26 agora, 28. Estou sendo eleito em 28. Pô, decidi entrar para política. Vou virar vereador. Quantos projetos eu conseguiria fazer, projetos bons? Sim. Não simplesmente entregar um monte de papel Sim. lá para dizer que eu fiz projeto e falar pra ranquear que... Para ranquear. Ranking. Quantos projetos bons realmente eu conseguiria fazer com a demanda que um vereador, aspas, comum, que não está na comissão, Sim. que não está em outra comissão, eu só sou vereador, só tenho ali a minha demanda de vereador, conseguiria realmente fazer? Quanto tempo leva o estudo e construção de um projeto? Vou falar por mim. Eu tenho um projeto que eu iniciei o estudo dele em março de 2025. Nossa. E o projeto ainda está sendo executado. Qual é o projeto? Revogaço. Nós estamos trabalhando com todas as leis municipais aprovadas e estudando praticamente lei por lei para entender quais as conflitantes entre si e revogar até este momento. Eu tenho 700 leis já devidamente catalogadas a serem revogadas, tendo a anuência dos meus colegas na Câmara. 700 leis, das mais de 13 mil leis que existem no município de Londrina. Então, nossa, assim, são um projeto extremamente complexo, que realmente é uma exceção, que dedica um tempo incrível para entender o que conflita com o quê, ou leis que simplesmente não tem mais sentido de existirem, mas que atrapalham o operador do direito nas pesquisas que faz no site da Câmara, que aliás é um site excelente, excepcional, mas ainda assim consta lá, porque tem que constar na busca e na construção da sua pesquisa. Porque essas leis são desde quando Londrina existe desde quando Londrina existe por cidade, exatamente. Muitas leis revogadas, muitas leis perderam a vigência, mas tantas outras que são leis conflitantes que atrapalham inclusive o desenvolvimento econômico da cidade. Por exemplo, agora, pensa, estudar 13 mil leis para encontrar, não estudamos 13 mil ainda, nós estamos ali pelas 5, 6 e entendemos 700 que são conflitantes. Isso é um projeto, cara, é linha a linha, folha a folha, é muito complexo de fazer. Mas um projeto regular, eu, ouvindo todas as partes que eu consigo dialogar, eu não construo em um mês, eu construo em 2, 3 meses. Mas eu sei que acontecem de projetos aí em um dia ficar pronto com a inteligência artificial. Não, mas não isso é fato. Mas existe. Não, eu acredito que eu acredito que faça. Por exemplo, um projeto que nós estamos construindo já em tramitação de uma maior transparência nas escolas. E veja, eu tenho uma pauta muito voltada para criança e adolescente. Isso talvez seja o meu grande mote político e desenvolvimento econômico. Com a Lei da Liberdade Econômica. Um projeto que trata da transparência nas escolas, uma criação de um link específico no site da prefeitura, trazendo ali nome do diretor, quem é o professor, isso já existe. Uhum. Avançamos. Quais são as empresas prestadoras de serviço terceirizado naquela escola? Quem são os funcionários dessa terceirizada que estão naquela escola?
Nós estamos avançando numa legislação mais moderna. Projeto que estamos dando entrada agora, segunda-feira. É um projeto que eu estou construindo com a minha equipe desde agosto, setembro. Uma reserva estratégica de bitcoins para o município. Caramba. Nós estamos fazendo uma inovação que não existe no Brasil. Como assim? Vamos pensar em reserva? Aham. A Nexit. O'Neill, Nexit, Aham. né? Aliás, conheço, já tive investimento com eles, lá? sim, atualmente estou em outra estratégia, mas são pessoas fantásticas e altamente recomendo, nunca perdi com eles. Por que não o município fazer uma aquisição de bitcoins a $69 mil para daqui 10 anos? O que vai estar valendo o Bitcoin daqui 10 anos? É porque ele é muito... É volátil. Ele pode estar valendo Em quantos? 2016 era $200. Quando saiu era 50. Quando saiu, exato. Então, Então, não tem o quê? Tem 30 anos? Se tiver. o Bitcoin, Não tem 30 2011, né? Aí, ó, não tem 30 anos. 2011. Então, assim, uma reserva estratégica de Bitcoin. Com critérios, parâmetros, Sim, enfim. Estou trazendo aqui generalista, mas um projeto que nós estamos construindo, cara, há 4, 5 meses. E eu tenho pressa nele? Não tenho. Eu poderia ter, considerando que pretendo disputar uma eleição daqui a pouco, vou provar o maior número de projetos para chegar para o meu eleitor aqui, ó, tenho 50 projetos aprovados. Não é o meu perfil. Meu perfil é outro, é uma construção mais técnica, ou diria extremamente técnica, para aquilo possa ser executado, entendeu? Você acredita que ser mais técnico, a gente precisa, é um risco para o meio político? Já que a gente entrou nesse assunto, volto a falar, vou frisar e às vezes ser redundante. Sim. Nós, sempre me colocando como Sim. o O eleitor, eleitor. queremos que vocês façam projetos e pronto, acabou. Sim. Nós votamos Sim. para isso. Exato. Se vira, não tô nem aí com o seu tempo. Você escolheu. Você ganha hoje 14 mil e tarará, problema teu. Uhum. Né? Sendo população mesmo, né? Tô nem aí. Bem franco e rasgado. Se né? você dorme ou não dorme, vou usar um palavrão, caguei. Escolha minha. Escolha sua. Ponto, legal. Mas você acredita que escolher esse campo analítico estratégico, que eu acho importante, eu acho que a gente precisa ter o cara que faz um monte, Sim. porque desse monte nós vamos colher alguma coisa Sim. boa. Vai pra peneira. Pelo amor de Deus, se tudo for ruim também, Sim. aí nós não podemos mais votar nele. Exatamente. Aí nós temos que tirar ele de lá. Desse monte vem uma cacetada e nós precisamos de um cara analítico que hoje é você, amanhã talvez seja outro, que seja da Comissão de Justiça, que vai analisar os projetos dos colegas e, consequentemente, desses projetos pode nascer um projeto que seja específico para construir, por exemplo, Bitcoin, entre outros projetos que vão sendo feitos estudos. Você acredita que escolher ser mais analítico dentro de um mundo que eu preciso de resultado e quero ver resultado é um risco para as suas próximas eleições, seja saindo agora deputado ou próximo para vereador? Sim, sem dúvida nenhuma. É um risco porque a necessidade de demonstrar na minha comunicação esse trabalho de bastidores, a necessidade não, é mais difícil demonstrar para a população, através da minha comunicação, o que é o trabalho de bastidores. Porque é um trabalho muito chato. É horrível. Né? Eu não tô na rua, não tô, infelizmente, né? O que pega muito bem. Prefeito, buraco na rua, tô aqui, comunidade, tô aqui, esse mato, ou seja lá o que for. Entendo que isso é um jeito de fazer política, respeito, não é o meu perfil, eu tenho um perfil extremamente construtivista, extremamente, absurdamente, mais do que deveria, inclusive, e um trabalho técnico, que ele é necessário. A política não anda de bravata, não é? A política não funciona apenas de bravata, né? Isso realmente não tem jeito. Eu não tenho no meu perfil de cidadão, de ser humano, um perfil de bater, nunca tive, mas questionador. Aí eu volto talvez no início de tudo, o denunciar. Não adianta, no meu jeito de ver a política, eu denunciar ao A, B, C ou D o problema estrutural da cidade,
mas não chegar no secretário, no prefeito, sentar e compor. Qual fazer barulho caminho não nós adianta. podemos construir para resolver o problema dessa comunidade? E cito aqui algo que eu tenho tranquilidade para falar, o Flores do Campo. A comunidade Flores do Campo, que eu conheço desde 2018, e deixo aqui o meu abraço a todos vocês, um imbróglio jurídico gigantesco que não tem solução, Caixa Econômica, Tribunal de Justiça, Prefeitura, não tem solução. Em 12 meses, através do nosso prefeito Thiago Amaral, do Luciano, presidente da Coab, e deste vereador que vos fala, nós construímos uma solução para retirada daquelas pessoas daquele local e, em um momento muito breve, vão ser alocados num lugar digno, decente, com telhado, sem goteira, com água encanada e não água de gato, com energia que não é gato, água limpa, porque lá nós temos problema de doença, porque a água que vem de lá é uma água suja, sem dignidade nenhuma. Então, nós estamos falando aí de um projeto que em 12 meses vai trazer, e já está isso contemplado, mais de 2.180 moradias para o município de Londrina. Tem o local já? Pode falar? Não pode São falar? inúmeros locais. Vai? Exato. Então, um conceito até não inovador, mas para Londrina novo, de distribuição, criação de pequenos bairros e não grandes aglomerados. Como foi o Bela Vista, o Vista Bela. Que aquilo ali, realmente, as pessoas vivem lá, moram lá, mas demorou muito para chegar a infraestrutura pública lá, muitas moradias, muito grande. Então, teremos aí bairros com 300, 400, 500 casas, sim, mas teremos com 70, 80, 100. Mas lá não tem só 400 no Vista Bela, não, o Vista Bela é gigantesco, já foi mesmo o maior do Brasil, hoje eu não sei, eu não tenho atualização dessa informação, mas falando especificamente do Flores do Campo, nós temos ali em torno de 500, 600 famílias. Muita gente. Numa situação extremamente precária de vulnerabilidade, gente de bem pra caramba, que inclusive ontem estava com um dos amigos de lá, fazendo uma visita na Câmara, e aí eu digo o resultado de uma baita política pública que não dependeu de projeto de lei passado pela Câmara. Isso é a articulação política do prefeito executivo, do vereador legislativo e do presidente da Coab. Para que isso aconteça, fica só no âmbito Londrina ou você precisa sair para âmbito governo Brasília. Estadual e é federal? Em última instância, Brasília. Passamos pela Coapar, governo estadual, e por Brasília, governo federal. Para que possa vir recursos? Para que possa vir recursos para a estruturação desse grande projeto. Aí a gente volta a falar daquele que falou no começo, dos braços. Um guarda-chuva, um guarda-sol e uma barraca, né? Vamos pensar assim, né? Um dentro do outro, para que tudo aconteça. E aí a gente volta a falar do que a gente falou no começo, que muitas vezes nós somos contra o assistencialismo. Ele é válido quando feito de forma correta. É válido, é necessário. É o evangelho. Cara, que doideira. É o evangelho. Nossa, que... É duro, né? Sabe qual que é o pior? É fazer eu concordar com um negócio que eu não concordava. É difícil. Né? É difícil. Uma quebra de paradigma. Não acho pior, não, porque eu sou tranquilamente tranquilo em mudar de opinião, a não ser que seja com algo que... que é algo que vai te puxar para baixo, não. Mas sobre o assistencialismo, breve, nós tivemos aí 1h40 de conversa para eu entender o que eu não entendia sobre assistencialismo. Porque se a gente parar nesse decorrer de toda a nossa conversa, parte do assistencialismo. Foi o ponto de partida. Ponto de partida. E tudo que a gente falou, querendo ou não, tem sua centelha de assistencialismo. Claro. E eu acredito que tudo, hoje, quando nós conversamos, seja nas classes menores, nas classes maiores, parte de um assistencialismo. Pensando de forma rasa. Aquilo que você cria para o empresário, para facilitar a vida dele, é um assistencialismo. Também, e também o outro prisma. Quando você possibilita o desenvolvimento econômico no município para grandes indústrias, gerador de emprego e renda, para tirar o cara daquela condição de assistencialismo, também estamos falando de assistencialismo, mas da porta de saída. Isso é muito doido. Nós estamos tirando o cara da condição de precisar do braço do Estado. Caramba. Ele vai se gerir sozinho a partir do momento que a cidade tenha condições de gerar emprego e renda. Nossa, é uma loucura.
E nós não falamos de parque linear, de Lago Igapó, de turismo. Nós não falamos de mobilidade urbana. Vixe, Nós Maria. não falamos de ciclovia na cidade. Eu vou te fazer um desafio aqui. Já que você tocou no Parque Igapó, e aí eu vou citar algo que você gosta, que eu gosto, e até não. Porque senão a gente fica 5, 6 horas O tempo aqui. não permite. Eu, em 2023, eu fiz uma corrida 24 horas em Londrina. Certo. Eu corri durante 24 horas em volta do Lago Igapó. Do Lago 2. Isso. Em 22 eu fiz comemorando 35 anos, Uhum. 35 quilômetros. Arrecadei 1 tonelada de alimento. Esse foi o meu objetivo. Em 2023, eu decidi que eu correria 36 horas. Conversei com o Naldo falou, você é retardado. Você nunca correu 100 quilômetros, quer correr 36 horas. Faz menor e tal. Eu falei, então eu não arredo o pé de fazer 24 horas. Fiz 24 horas. Tive o apoio do Instituto Mesa Brasil do Sesc, na pessoa da Rita, era o Everson, presidente. Hoje eu não conheço a presidente nova, porque o Everson foi transferido para Curitiba. E eles estão direto aí, quando vai ser o outro? Quando vai ser o outro? E eu lancei a meta de arrecadar 10 toneladas. Eu fui ousado pra caramba, completamente orgânico, sem imprensa. Eu, com meu peito e alguns amigos, arrecadamos 2,5 toneladas Perfeito. de alimento. Excelente. 25 não fiz. 25? 25. Não, 23, 24 não fiz, 25 não fiz. 24 eu ia fazer. Aí tive alguns probleminhas com algumas coisas que eu fui, porque eu queria envolver a cidade, né? E aí, enfim, não deu. Esse ano eu quero e vou fazer, independente do que aconteça, junto com a minha amiga Karen, que é campeã mundial de duatlon também. E aí eu queria te fazer esse desafio. Existe uma possibilidade de vocês entrarem conosco e a gente fazer um negócio não pro Edu Granado, mas com o Edu Granado? Eu creio que sim, cara. Para a gente fazer um movimento, pensar, hoje nós estamos indo para março, junho, julho, agosto, uma data um pouco mais distante para a gente desenvolver estruturar um projeto e fazer com que a gente faça disso uma atração londrinense. Nós temos mais de 100 corridas em Londrina. Sim. Quantas em prol de um benefício para a população de Londrina? Deve existir muitas, mas eu só conheço uma. Aliás, eu conheço 3. Você vê como pensa e vai? A tua, que você está me apresentando, a do Richard, R80, e do nosso maluquete, o Alex do Coco, né? Que é bike, não é corrida, né? E o Alex fez comigo. Ele fez com você? Quando eu fiz a corrida, ele fez um pouco. Eu imaginei. Que aquele é doido. Mas, também. Cara, fantástico. Eu acho que a gente pode estruturar algo muito bem elaborado. Porque eu trago para a ideia do que é o Edu Granado. Pô, eu já conversei com pessoas de fora da cidade, mas a minha cabeça é o Guaraná Jesus sempre. Porque ele foi lá até ele ser vendido para a Coca. Às vezes uma Coca compra a marca ou as ideias do Edu futuramente, e quem sabe, tamo aí. Aqui, ó. Nós estamos aí. A marca Edu Granado não pode ser comprada, mas as ideias podem ser compradas. Claro. A gente não tem problema em sentar, desenvolver o projeto e vender o projeto. Exato. Aí tem que registrar certinho, Isso. bonitinho. E aí eu queria criar um projeto nesse sentido, onde o Instituto Mesa Brasil, que é federal, eles já abriram as portas para mim. Eu fui individualmente em 2023 a pessoa que mais doou. Eu fui, né? Tá, não fui eu. Você foi o instrumento, o canal. E aí, no dia que teve evento, tudo, eu fui o único a palestrar no evento. Que legal, Eles deixaram eu falar. Por causa da atitude. E desde então esse movimento parou por demandas e porque eu sozinho, meus 2 braços não funcionam sozinho mais. Cara, eu acho que é possível uma construção conjunta, assim. Não sei o modelo, o formato, mas... A minha ideia é em volta do lago, eu não quero interromper trânsito, eu quero centralizar. Eu tô achando muito curioso o que eu tô ouvindo aqui. Por quê? O que você tá fazendo? Assistencialismo. Não, é louco, é doido. É louco, né? É doido. Eu falo. A gente faz as coisas. Assistencialismo humanitário. É porque a gente não entende. Por isso que é legal a gente entender sobre o tema. É muito legal. Porque a gente não entende, a gente está acostumado, infelizmente, a ver conforme é pintado, conforme aquilo que nos incomoda. E todos nós somos, de alguma forma, parte do assistencialismo. Cara, e tem outra coisa, a gente recebe muita informação. E hoje é muito difícil a gente selecionar a informação. E a informação vem, a gente recebe, quando ela é massiva,
a gente vai criando um conceito em Aham. cima daquilo, não é? A partir do momento que você vira a segunda folha, eita, mas aqui tá escrito que tem um detalhe. Aham. Opa, a terceira folha, rapaz, não é bem isso? Exatamente. Então, e assim, é o que nós estamos fazendo aqui nós dois. Ambos Exatamente. aprendendo muito. E eu quero fazer isso porque faz muito parte de um desejo, de um desejo absurdo. Já contando 2 projetos que aí são meus, né? Mas que a gente pode pensar em algo para desenvolver. Eu vou fazer as catedrais, como todo mundo faz, fim de ano, eu vou correr, pela minha ideia de fé normal, e o ano que vem eu completo 40 anos. O ano que vem eu vou fazer o Caminhos da Fé, o que o Naldo acabou de fazer pela segunda vez, e o ano que vem eu quero vender os quilômetros do Caminho da Fé. Entendi. Quero vender os quilômetros, acho que dá quase 400 quilômetros, para que a gente beneficie de novo a nossa cidade. Sim, fantástico. Porque eu quero beneficiar a nossa cidade. Senão, pô, eu sou pé vermelho, eu amo Londrina, tenho certeza que Londrina é uma puta cidade. Sou suspeito de falar, por causa do movimento que nós criamos no ano passado. Esse aqui nós tivemos nosso primeiro movimento com 36 empresários. E se eu fosse pôr na mesa, nós tínhamos a Audi junto. Sim. E eu vou falar, a Audi é o quê? Uma empresa bilionária, trilionária? É o quê? Uma empresa que estão acreditando no meu movimento e hoje são meus parceiros. Sim. Nós tivemos Eduardo Carraro, Vitor Rocha, Lucas Olivetti, entre outras empresas ali que são grande parte do PIB de Londrina, né? Algumas pessoas. Então, eu quero que essas pessoas, além de serem meus amigos, meus parceiros, entendam que nós podemos fazer um movimento muito maior. Claro. E por que não fazendo aquilo que eu gosto, que você gosta? Por que não fazer correndo? É verdade. Por que não fazer com uma bermuda, com um boné, tomando uma água, quem toma uma cerveja, tomando uma cerveja e dando risada? Porque hoje a ideia do Edu Granado, o encontro com o Edu Granado, é muito mais do que só fazer negócio. É criar um movimento aonde nós vamos explodir Londrina. Sim. Seja eu dentro ou fora, é explodir Londrina e mostrar que Londrina ela é muito mais que os noticiários que mostram. Sem dúvida. E nós temos condição de fazer isso porque o pensamento hoje de quem está à frente da administração, veja, o Thiago é um cara que está com 39 anos. É minha idade, hein? Tem tua idade. O Thiago, ele assim, tem sido muito duro esse primeiro ano. Tem apanhado, hein? Não foi um primeiro ano fácil. Mas nós sabemos exatamente o caminho que nós estamos seguindo. E ele, principalmente, claro, eu me incluo, eu faço parte do grupo político do Thiago, enquanto vereador, e nós estamos juntos nisso. Para sorrir, para apanhar, nós estamos juntos mesmo. Eu não saio do lado dele em hipótese alguma, porque eu acredito no projeto dele. E mais do que isso, faço parte do projeto. Parte da construção econômica, política, aquilo que a gente acredita há tantos anos que a gente vem caminhando junto. Hoje nós estamos com oportunidade, eles, sendo o capitão aí do nosso time, com a oportunidade de colocar em prática. Nós sabíamos que o primeiro e segundo ano não seriam fáceis. Mas esse pique de explodir Londrina no bom senso, no bom sentido, é o desejo do coração dele. Caramba. E é o meu também. A gente quer ver essa cidade voltar a ser a Londrina do a café. Londrina do café. Exatamente. Do café. E por que a Londrina do café era forte? PIB do café. Não era o PIB da indústria, tá? Tô fazendo aqui uma brincadeira. O PIB da indústria do café representava 35%, 40% da cidade riquíssima. Nós não podemos voltar com o nosso PIB na indústria em 25%, 30%. É isso que a gente busca. A velocidade que Londrina foi construída. Sim. Era distrito de Jataizinho. Distrito de Jataizinho. Fantástico. A velocidade que Londrina cresceu por causa... E a minha ideia é isso. Porque realmente eu amo a cidade. E conversando com alguns empresários, esses que fazem parte do movimento, para alguns eu pergunto, cara, não faz sentido São Paulo? Ele, lógico que não. E explicando para alguns, lógico, São Paulo é um polo, né? Porque lá tá tudo. Sim. Lá você aprende. Mas quando eu perguntei se não faz sentido, se fazia sentido morar. Ele falou, não, cara, não faz sentido morar. Porque para um médico amigo meu, muitos dos meus pacientes são de São Paulo, eles pegam um avião. Vem para cá. Muitos têm empresa em São Paulo e moram... O Alphaville tá recheado de gente de São Paulo. Opa! Os condomínios nossos ali, recheado de gente de São Paulo, que trabalha home office, ou a estrada daqui até São Paulo, graças a Deus, é muito boa, né? Tem a Castelo Branco, e em 6, 7 horas de viagem, ele chega lá, passa às vezes a semana, 2, 3 dias e volta e continua com a demanda daqui. Então ele falou, por qual motivo eu irei? Eu irei para estudar, trabalhar, passar 1, 2 semanas com a minha empresa e tal, mas volto, porque Londrina me oferece lugares confortáveis, boa alimentação, lugar para passear, para sair com a minha família,
e segurança. Segurança. Lógico que conforme cresce, aumenta os Sim. índices de criminalidade. É natural de uma Sim. cidade que cresce e a gente tem que estar preparado para Sim. isso. Mas a ideia é mostrar que Londrina... Eu sou apaixonado pela nossa cidade. Somos. Eu sou maluco por essa cidade. Morei 1 ano e meio fora, morei 1 ano e meio em Umuarama. E não dá. Sentiu saudade? Nossa, não dá. Londrina é maravilhoso. Londrina é Assim, diferente. eu não troco por Maringá, que é uma cidade linda, e não Sim. troco por Curitiba, que é a nossa capital. Guardado as devidas proporções, Sim. né? Sempre existe a possibilidade de uma proposta muito Claro, tentadora, Claro. mas o passo e o pé vai ser sempre sujo de terra roxa. A gente tem que cuidar e fazer essa cidade acontecer, e o teu bom propósito é o bom propósito que hoje a gente encontra do lado da administração. Uhum. A boa vontade, cara, de fazer acontecer. E não tem jeito, Edu, não tem jeito. Quando você consegue unir o público e o privado, vai. Eu também acredito. Vai. Com a boa intenção, com meta, com bons objetivos, que só a boa intenção não resolve, meta, bons objetivos, a construção acontece. Mas também o Thiago é inteligente, né? PH, Diego Menão. Exato. Também ele não é nada bobo. Não, ele tá com um time muito bom. Ele sabe onde vai. Sabe. Sou suspeito de falar do PH do Diego Menão também. O Menão é um cara que, assim, um beijo, Menão, porque o Menão que fez eu enxergar a possibilidade de estar aqui dentro da Tarobá. Legal, cara. Então, hoje, eu gosto muito dele. Eu estou muito aqui dentro porque o Diego Menão, gravei com ele no outro estúdio que eu gravava, ele falou, cara, você tem todo o perfil de uma televisão. Vamos trocar ideia com um amigo meu, que é o Bruno Carraro, que é o diretor nosso aqui do portal. Me trouxe para conversar com o Bruno, fizemos uma conversa e aqui estou indo pro 2º ano. Que legal, cara. Legal. É muito louco. O PH, eu gravei com ele, o conheci por causa dos nossos eventos, do Lucas Olivetti, e o PH, a mãe dele, ou a mãe ou a tia, vizinha de costa com meu sogro lá no Semiramis. Você tá brincando? É muito doido, né? Vejo os dois, eu conheci através do Thiago. Não os conhecia aqui em Londrina. E são duas mentes brilhantes, cada uma diferente da outra, né? Cada um trabalhando no seu giro ali. O Menão mais loucão, né? O Menão mais doido. O PH, aquele cara muito analítico, mas executa muito assertivamente aquilo que ele quer, né? Exato. Ele analisa e pum, dá o tiro certo. Acerta o alvo. Mesmo. Mas, Antônio, cara, acho que era isso aí. 1h51 e a gente poderia falar mais, mas o Dario, eu ia matar ele. Ele tá cansadão, mas eu tô pondo ele pra trabalhar. Tá louco pra comer um churrasco e tomar Dario, vamos comer uma carne, Dario? Mas aonde? Você vai pagar? Aí não, hein? Aí não. Brinco com o Dario. Porque, assim, eu vou elogiar esse filho de uma mãe aí, no bom sentido, porque além de ser um cara maravilhoso, gente boa, desde quando eu cheguei aqui indo pro 2º ano agora, o Dario me acolheu de coração, falei a ideia que eu tinha de como fazer, de como filmar, de como eu levava. Ele abraçou, topou, falou, vamos aprender junto, vamos crescer junto. Trabalha mais do que deveria, eu acho. Imagina. Mais trabalha. É um cara que eu gostaria muito sempre de reconhecer. Muito aqui, importante. Se a gente permanecermos aqui, ou se um dia ele sair e eu construir um negócio fora, ou eu puder ter ele próximo de mim contratando, é um cara que eu contrataria. Ele sabe disso, eu já falei isso pra ele. Falei isso pra ele e faria mesmo, porque é um cara que a gente tem que parar de pensar lógico, a gente precisa de técnica, capacidade, isso tudo ele tem. Mas eu quero do caráter. Eu quero saber quem é o cara que tá do meu lado. Fundamental. Foi assim que eu construí minha equipe de trabalho na Câmara. E eu acho que isso dá mais trabalho, dá dor de cabeça, mas o resultado, pelo menos a minha cabeça, na hora que eu deitar lá, eu vou estar, putz, eu sei que não vão me passar perna, não vão me sacanear, porque nesse mundo que você vive, que eu vivo hoje, é um bando de gente querendo passar perna. Sim, infelizmente. Mas, enfim, dá um recado que você quiser, aquilo que brota no seu coração. Sim, antes de tudo, agradecer a oportunidade da gente estar aqui, né? Como eu falei logo no início, a gente se conheceu há pouco tempo e confiamos um no outro, né? Você de me convidar, de estar aqui, eu estar aqui. Realmente parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo, não apenas aqui no podcast, mas em todas as frentes aí da tua vida, e principalmente enquanto pai, né? Que você tem essa missão assim como eu, e conseguir conciliar a paternidade de uma criança pequena. O casamento, com tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Muitas vezes, abrir mão de algumas oportunidades de trabalho é doído, mas acontece, né? Então, quero te parabenizar por isso, né? Por quem
eu reconheço que você é. Né? Eu não sei quem você é. Você não sabe quem eu sou. A gente está se conhecendo há pouco tempo, mas aquilo que eu reconheço de você, né? E vice-versa. E nosso amigo Dario aqui também agradecer, Dario, pela construção que você faz aqui. Nada disso estaria acontecendo sem ele. Sem ele. Né? E, enfim, meu amigo, nós temos muito mais para falar de política. Eu realmente acho que hoje aconteceu de eu trazer aqui um pouco do que eu sou na política. Sim. Né? Mas de política pública, como eu disse aqui, algumas outras pautas importantes, a gente tem outros assuntos fundamentais para tratar sobre Londrina, que hoje eu trabalho na Câmara de Vereadores, ou não, mas trabalho nos bastidores, assuntos que têm impacto direto na vida das pessoas, da sociedade, e que eu acho que são pautas importantes também a serem tratadas, e para você também poder conhecer e levar para aqueles que te acompanham aqui, que nós estamos fazendo muito por Londrina. Entendo que existem alguns propósitos convergentes naquilo que você trouxe e eu trago também. Não acho que é à toa que estamos aqui. Entendo que realmente existem propósitos convergentes que a gente tem como linkar. Eu não sei como, mas sentando, trabalhando, conversando, estruturando, 1 hora de trabalho a gente consegue entender. E o meu agradecimento a todos que estão aí nos acompanhando. Não sei quando vocês vão assistir. Agradecer em especial a 3 pessoas, a minha esposa Roberta e aos meus filhos, que eu realmente economizo de trazer o nome deles em público por questões totalmente pessoais, apesar do Moisés já ter sido citado aqui, né? Pelo apoio e tudo que vocês fazem por mim, e que não é por mim, é por nós. Meu beijo gigante para vocês, e aqui o meu muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, Antônio. Obrigado. Valeu e tamo junto. Gente, é sobre isso, é sobre construção, sobre aprendizado, sobre legado, sobre conexão e sobre histórias que transformam vidas. Eu amo vocês. Fui.